dia, igreja. Vocês estão bem? Que bom. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do que representa o Natal. E antes de ministrar essa palavra aqui para vocês, essa palavra ela me esmagou bastante. Porque às vezes a gente pensa que Natal fala só de um tempo de festas, luzes, alegria, comemorações. E sim, Natal ele é um período que é cheio de luzes, cores, músicas, mesas decoradas. Mas a questão é, o que está por trás de tudo isso? O que representa o Natal? O que o Natal deve de fato representar para mim e para você como cristãos? Como pessoas que um dia habitavam em grandes trevas e foram visitados pela maravilhosa luz que é Cristo. O que representa para mim e para você? Se eu pudesse intitular essa mensagem, o tema seria: o Natal é Deus se aproximando de nós. E como eu bem disse, essa é uma época que tem luzes, músicas, decorações, muita correria, presente para cá, confraternização para lá, amigo secreto para cá, amigo da onça para lá. A gente comemora bastante. É uma época linda. Mas com o tempo, igreja, nós vamos nos acostumando a preparar tudo por fora e quase nunca nós nos perguntamos como que está do lado de dentro. Como está o nosso coração? Nós arrumamos a casa, mas nós não arrumamos o nosso coração. A gente enfeita a sala, capricha na mesa, mas a gente esquece de aquecer a nossa alma nesse período. A gente muitas vezes capricha em tudo aquilo que nós vamos fazer na ceia, mas muitas vezes deixamos de lado aquilo que realmente sustenta a vida. E claro, não é errado celebrar, não é errado nós decorarmos a nossa casa, não é errado nós deixarmos a mesa linda para receber a nossa família, amigos, não é errado comprar presente, montar árvore. O problema é quando nós fazemos tudo isso e deixamos o essencial de fora. Quando nós nos encantamos muitas vezes, igreja, com o brilho externo, com tudo que a mídia, e não a nossa geração, mas todas as gerações traz sobre o que representa o Natal. Esse é o problema, quando nós nos encantamos com essas coisas e deixamos de perceber a verdadeira luz que veio para iluminar a nossa história. Porque o Natal não é apenas uma data bonita. O Natal é um convite. Repita assim comigo: convite. Um convite para reorganizar o que se perdeu dentro da gente. É um convite para nós olharmos para aquilo que está desalinhado, bagunçado, pesado e permitir que Cristo entre justamente nesses lugares. Se por fora, gente, tá tudo pronto, tá tudo bonito, mas aqui dentro tá tudo desorganizado e desalinhado, então talvez essa seja a maior oportunidade do Natal. Não só enfeitar a nossa casa, mas reorganizar o nosso coração. Vocês estão comigo? Quero convidar você a abrir lá em Isaías 9, verso 6. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui, te conhecer. Obrigada, Jesus.
Isaías 9, verso 6. Acharam? Gente, eu quero dividir essa mensagem em 6 partes. 6 coisas que o Natal representa para mim e para você. E a primeira coisa é que o Natal, ele começa com uma promessa. Vamos ler esse texto aqui? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Será que tem alguém aqui para glorificar esse texto, que é tão importante para nós, que fala sobre uma promessa? E é interessante, gente, que quando Isaías escreveu esse texto aqui, essas palavras, elas foram ditas por intermédio do profeta 700 anos antes do nascimento de Cristo. Gente, 700 anos. E isso significa que antes de qualquer manjedoura, de qualquer estrela, Deus já estava anunciando que viria ao encontro da humanidade. Que coisa incrível, 700 anos, gente. A gente não consegue manter uma promessa, muitas vezes, que vai emagrecer durante um mês, uma semana. Mas Deus permaneceu com a sua promessa por mais de 700 anos. Que incrível isso. E quando Isaías disse assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele não está descrevendo algo que já tinha acontecido. Ele está anunciando a esperança que estava por vir. E sabe qual que é o mais lindo disso? É que Deus, Ele promete um Salvador, Ele traz uma promessa num período que Israel estava vivendo de muitas trevas. Era um dos períodos mais escuros que Israel estava vivendo. Era um tempo de guerra, gente, medo, um tempo de muita insegurança, um tempo de opressão. Existia um futuro incerto para o povo de Israel, mediante a tudo que eles estavam vivendo. Ou seja, Deus, Ele faz a promessa justamente em um momento onde tudo parecia que estava perdido. E isso fala muito do caráter de Deus. Sabe por quê? Isso comunica comigo e com você aqui nesta manhã. Porque Deus, Ele não espera o melhor cenário para intervir. Deus, Ele não aparece quando apenas tudo está organizado, igreja. Ele promete esperança quando o coração está repleto de incredulidade. Talvez nós olhamos para Cristo e quando nós olhamos para o nosso coração, nós achamos que, não, eu não estou preparada para isso. Ou não, meu coração não está alinhado, eu preciso me alinhar primeiro. Não. Nós precisamos entender que é Cristo que vem para alinhar. E Ele vem num período de trevas. Às vezes a gente quer esperar um momento certo ou um momento mais oportuno para convidar Cristo para habitar no nosso coração. E Ele está dizendo assim, ei, eu prometi o Salvador em um momento de muita incredulidade. Em um momento de trevas, medo, um futuro incerto, opressão. O Senhor, Ele ensina para nós. Quando Ele promete o Salvador nesse período difícil para Israel. Isaías continua dizendo assim, que esse filho seria chamado Maravilhoso Conselheiro. Por quê? Porque ele viria para orientar corações confusos, igreja. Ele disse, olha, Ele é um Deus poderoso. Porque Ele não vai vir apenas com palavras, mas Ele vai vir com poder para transformar. Ele também é Pai eterno.
porque Ele vem para cuidar, sustentar, abraçar e permanecer. Mas Ele também é príncipe da paz. Igreja, como nós vivemos num tempo onde nós precisamos de paz interna. Existem pessoas aqui que sabe, neste período de Natal, você até se esqueceu de tanta coisa que existe desorganizada dentro de você. Porque é um período de festa. Mas o Senhor está dizendo que você não precisa se distrair com um período onde existe muita alegria, sorrisos e festas. Porque Ele veio como príncipe da paz. E Ele vem para acalmar não somente guerras externas, mas guerras internas. O Natal, igreja, não é só o cumprimento de uma promessa. É a prova de que Deus não esquece o que Ele disse, de que Ele não se atrasa, de que Ele age mesmo quando nós não vemos movimento. E talvez esse é o período da vida em que você está vivendo, ou que eu estou vivendo. Um período que está tudo parado, silencioso, confuso e desorganizado. Mas o Natal nos lembra que Deus, Ele age no invisível, até revelar o seu visível. Deus, Ele prepara no silêncio aquilo que depois transforma a nossa história. Quando parece que tudo não está acontecendo, Deus está fazendo com que a sua promessa cresça e se desenvolva. Até isso Deus nos ensina, igreja. A promessa veio como um bebê. E ele foi crescendo, 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 crescendo. E talvez é isso, existem promessas em relação à sua vida que o Senhor já falou para você e não se cumpriram. Mas o próprio Jesus, que foi uma promessa, Ele também um dia foi criança, depois adolescente, depois um jovem, depois um homem de meia idade. A promessa também tem esse desenvolvimento. Então, se Ele veio como uma promessa, e não só como uma promessa, mas depois Ele veio de algo que Deus havia prometido há 700 anos atrás, isso nos ensina que Deus é um Deus de palavras. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Será que a gente só crê nisso porque às vezes a gente vê umas frases de efeito lá no Instagram? Ou porque a gente cresceu ouvindo isso? Ou de fato é algo que o nosso coração acredita? Você que perdeu um ente querido, você acredita que um dia você se encontrará com esse ente querido? Você tem essa esperança? Você que tem um familiar que não conhece Jesus, que não está em Jesus, você acredita que Jesus pode alcançar esse familiar? Nessa promessa que um dia Ele te falou, olha, eu vou alcançar sua família. Você que tem um filho ou uma filha que é adolescente, ou que é jovem, está passando por alguma dificuldade emocional, ou está distante do Senhor, você acredita que Deus, Ele pode alcançar os seus filhos? Nós precisamos acreditar nessa verdade, igreja. Segunda coisa que o Natal é Deus descendo até nós. Abra comigo em João 1,14. João 1,14.
Acharam? Vamos ler comigo então. Está aqui, né? E o verbo se fez carne. Vou ler só uma parte, tá, desse texto. E habitou entre nós. Só essa parte. Gente, esse é um dos versículos mais fortes da Bíblia. Quem concorda comigo? É um versículo que eu gosto bastante. E é interessante que João, ele não fala apenas de Jesus nascendo, mas ele fala de Deus se aproximando da humanidade. E é interessante que, enquanto em muitas religiões, o ser humano, ele tenta subir até a divindade pelas obras, pelos méritos, pela perfeição, pelo esforço, pela ascensão espiritual. O Evangelho, ele vem para anunciar algo completamente diferente. Ele fala que no Natal, não é o homem que sobe, mas é Deus que desce até nós. E, gente, esse rei, Jesus, o nosso Deus, ele poderia vir em glória, poder, majestade. Ele poderia vir acompanhado de anjos. Ele poderia vir com brilho celestial e trombetas, como ele bem promete na segunda vinda. Ele poderia vir assim na primeira vinda também. Mas ele escolheu vir pequeno. Ele escolheu vir frágil. Ele escolheu vir vulnerável. Aí você pode se perguntar assim, mas por que um Deus tão grande? Por que um Deus que esteve lá no começo de tudo, ele decidiu vir frágil e pequeno? Gente, ele decidiu para que ninguém jamais dissesse que ele não entende a nossa fraqueza, que ele não entende o que eu sinto. Não, mas Deus não sabe o que eu sinto, que ele é distante, que ele está distante do que eu vivo, de que Deus é inacessível. Gente, Deus, ele não é inacessível. Jesus, ele nasce dependendo de seres humanos. Ele escolhe vir frágil. O Criador, ele se coloca na posição de criado. E isso não é só um detalhe isolado da história ali, da criação. Não, é o próprio coração de Deus. Por quê? Porque isso nos mostra que Deus, ele não tem dificuldade com o que é pequeno, frágil, vulnerável. Ele nunca exigiu que nós nos esforçássemos para estar perto dele. Porque não é por intermédio do nosso esforço, porque ele se aproximou de nós. Então, uma coisa que você precisa entender, igreja, o que eu e você nós precisamos entender: Deus, ele não chamou você para subir até ele. Deus, ele não nos chamou para subir até ele. Ele veio até nós. Isso muda tudo. Porque talvez a gente se sinta longe de Deus. E sabe por que a gente se sente longe de Deus? Porque infelizmente as pessoas colocaram parâmetros sobre o que de fato é ser de Deus. Só que quando a gente olha por trás do Instagram, quando a gente olha por trás das máscaras, e eu não estou falando máscara porque a pessoa é falsa. Às vezes a gente não é porque a gente é falso. Porque eu não vou chegar, né, simplesmente imagina, a Gabi fala assim pra mim, oi, tudo bem? Aí eu chego chorando pra ela, falando do nada alguma coisa. É estranho, né, gente? Então, oi, tudo bem? Tudo. Aí a gente aprendeu a falar, tá tudo bem. Só que por trás de tá tudo bem, existem muitas coisas que estão acontecendo. Estava conversando com uma querida irmã, que eu tenho me aproximado, uma querida amiga esses dias. E aí ela falou assim pra mim, não, porque eu olho pra você e vejo assim, você faz isso, aquilo, e parece que está tudo bem, né, na sua vida. Aí eu comecei a rir de desespero. E comecei a contar para ela só um pouco do que eu passei esse ano. Gente, ninguém tem uma vida perfeita. Ninguém, gente, todo mundo tem as suas batalhas e os seus dragões que enfrentam todos os dias. Não pensa que é porque eu estou aqui pregando que eu sou melhor que você. Não pensa que o pastor que se admira lá nas redes sociais, que prega bonito, é melhor do que você. O Senhor, ele escolhe vir vulnerável, frágil. O Criador se coloca na posição de criado. E por que nós, meros seres humanos, que a gente nasce dependendo de pessoas também,
A gente quer se achar melhor do que os outros? Não. Todo mundo tem problema, gente. Então, eu estou distante porque eu não oro o suficiente. Eu tenho muitas dificuldades, fraquezas. Quem não tem? Essa é a melhor oportunidade para Jesus habitar dentro de você. O Natal, então, nos lembra que a iniciativa nunca foi nossa, mas dele. Esses dias eu estava, antes de eu fazer o advento com a Aurora, de eu criar o advento com ela, na verdade para ela, eu estava lendo alguns adventos, né? E aí eu criei o advento e fiz ali correndo e depois eu fui revisar se estava tudo certinho. E aí eu vi que eu coloquei uma frase lá que eu falei, opa, isso aqui está meio errado. E eu tinha colocado lá eu corrigi, tá? Para quem está fazendo aí com os filhos, eu corrigi. Eu tinha colocado uma atividade assim, que as crianças tinham que organizar um cômodo da casa para mostrar que a gente tem que deixar tudo organizado para Jesus entrar. Alguma coisa assim. Aí eu olhei e falei, isso aqui está errado, isso aqui não é bíblico. Por que isso aqui não é bíblico? Porque eu não preciso organizar para Jesus entrar. Ele vem e organiza. Aí eu mudei a atividade. Por quê? Porque um parêntese que eu quero abrir aqui. Pais, toma cuidado com o que vocês deixam os seus filhos assistir ou ler ou ouvir. Por quê? Às vezes isso está construindo a cosmovisão deles. E imagina se eu construo uma cosmovisão na minha filha de que ela tem que sempre deixar o coração dela tudo organizadinho para depois Jesus entrar. Sabe o que vai acontecer? Ela vai quebrar a cara. Por quê? Porque ela vai achar sempre que ela tem que ser perfeita para agradar a Deus, para ter Jesus morando no seu coração. E não, eu não preciso ser perfeita. É Ele que entra e transforma. Não eu que ajeito e depois Ele entra. Isso é importante, gente. Vocês acham que isso não faz diferença? Os nossos filhos absorvem tudo. E talvez eles não tenham consciência hoje, mas isso está construindo crenças neles. E amanhã vão refletir assim diretamente em todas as áreas da vida deles. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado sobre aquilo que nós estamos ensinando para eles, o que é de fato o Evangelho. Então o Natal é a prova de que Deus não é inacessível. Ele se fez carne, se faz próximo, se faz presente. Terceira coisa, Jesus não teve lugar para nascer. Gente, quando José e Maria chegam a Belém, não havia lugar para eles. O Filho de Deus, ele vem ao mundo e não há espaço. E talvez você ache que isso é um detalhe só, mas não é. Isso é mensagem, sabe por quê? Primeiro, porque ele veio ao mundo de uma forma que não esperavam que ele viesse. Ninguém reservou lugar para ele, ninguém percebeu que a promessa estava se cumprindo. Segunda coisa, porque não é um detalhe, mas é mensagem. Deus escolhe cenários improváveis. Esperava-se que o rei nascesse em um palácio. E onde Jesus nasce, gente? Ele nasce num estábulo. Porque o reino, o Senhor, Ele não opera por expectativas humanas. E sim por propósito. E eu sei que essa palavra propósito ficou meio... A gente até nem ouve mais, tanto que as pessoas usaram. Mas é isso mesmo. Ele não opera por expectativas humanas, mas por propósito. Terceira coisa que não é, porque não é um detalhe, mas é uma mensagem. A pedagogia de Deus começa na manjedoura, porque ela nos lembra que Jesus, ele não escolhe um cenário perfeito. Ele entra na bagunça, gente, na simplicidade. E aquele lugar simples se tornou o local mais importante da história, porque o Rei dos Reis estava lá. Quarta coisa, o Natal é salvação chegando até nós. Abra comigo lá em Lucas 2, capítulo 2. Nós iremos ler o verso 10 e 11. O Natal
Natal é salvação chegando. Vamos ler. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todos os povos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Gente, o anjo não disse assim: nasce um exemplo, nasce um homem com uma ótima conduta para vocês olharem e serem iguais. Não, ele disse assim, ó: nasce o Salvador. E o que representa Jesus ser o Salvador e não somente um bom modelo de comportamento? Isso revela que ele veio para resgatar, perdoar, curar e libertar os nossos corações. Ele não veio para ser um bom comportamento para nós seguirmos, mas ele veio para nos salvar. Ele veio para os que são doentes, não os que são curados. E se nós achamos em algum momento que nós não precisamos tanto de Jesus, nós somos os que mais precisamos. Então ele veio para restaurar, libertar e curar. O Natal não é sobre o que damos, igreja, mas sobre o que ele nos deu. E hoje, o Natal muitas vezes, sabe o que ele representa? Talvez ele represente os presentes que nós damos e os presentes que nós recebemos, que é bom receber presente também. E para muitas crianças até representa o Papai Noel que traz presente. Gente, vamos lá. Eu amo a árvore de Natal, amo Papai Noel. A Aurora, toda vez que ela vai no shopping, tem que tirar foto com o Papai Noel. E ela quer tirar ela, aí tem que tirar ela, o Azaf e eu, ela, o Azaf e o pai, ela quer tirar de todos os jeitos com o Papai Noel. Só que o que eu explico para a Aurora: filha, esse homem, Papai Noel não existe. É um homem com uma fantasia de Papai Noel. Não é ele que vai trazer o presente para você. Mãe, ela chegou um dia em casa assim, deve ter visto de algum lugar, sei lá, né? Mãe, o Papai Noel vai trazer um presente pela chaminé de casa. Eu falei: não, filha, primeiro que não tem chaminé em casa. Aí eu falei: segundo, que quem vai comprar o presente é a mamãe e o papai. Eu falei: você pode, lá a gente vai tirar foto com o Papai Noel, mas ó, ele é um homem e ele se veste de Papai Noel. E eu falei pra ela: igual quando a gente vai ver a Frozen, o Homem-Aranha, é um homem com fantasia de Papai Noel. Papai Noel não existe, filha. É um homem. Ela: entendi. Então não é sobre você não deixar seu filho tirar foto. Gente, misericórdia, deixa teu filho tirar foto com o Papai Noel. Se ele quer uma árvore, nem se for uma arvorinha, compra agora em março, que é mais barato, ano que vem ter uma árvore pequenininha, é tão gostoso, é uma cultura em família, construir árvore, mas vai explicando para ele o que de fato significa o Natal, as luzes, a árvore. É muito gostoso isso, a gente montar em família. Então a questão é, para muitos, a representatividade do Natal é presente Papai Noel. Só que o que de fato é a representatividade do Natal? É que o presente que nós recebemos veio por intermédio de Deus. E quem que é? Jesus, o nosso Salvador. E gente, o embrulho desse presente não foi dourado e nem valorizado pelos olhos do mundo. E até por nós. Nós também não iríamos perceber a chegada dessa promessa. Mas foi o ventre de uma virgem. Esse foi o embrulho que Jesus escolheu. O ventre de uma virgem. Uma jovem simples, sem prestígio algum, uma adolescente. Que loucura, né? Que loucura, gente. Ele escolheu essa mulher para carregar a maior dádiva da história. Quinta coisa, já estou quase terminando. O Natal é alegria verdadeira. Esse ponto aqui mexeu muito comigo, igreja. Esse ponto, enquanto o Senhor ministrava comigo, eu chorei muito. Porque o Natal, ele é conhecido como um tempo de muita alegria. Mas a gente precisa ser honesto com nós mesmos. Muitas vezes a alegria que nós vemos nesse período é superficial. Desde sempre o ser humano, ele busca formas de aliviar o vazio que existe dentro de si. E quando Deus, igreja, não ocupa esse lugar, nós procuramos substitutos. Pequenas doses de prazer, sabe? Estímulos rápidos, satisfações imediatas. É como que se a gente tivesse a busca de uma dopamina emocional. Algo que nos faz sentir melhor naquele momento. Só que sabe qual que é o problema?
Quando o nosso coração se acostuma com esse tipo de recompensa, o simples já não satisfaz mais. O comum perde a graça, o silêncio incomoda, a presença já não basta. Aí sabe o que acontece? Chega o Natal. Aí a gente tenta compensar, sabe como? A gente gasta mais do que pode, come mais do que pode, fazemos mais do que aguentamos, não apenas por celebração. Não sei se está fazendo sentido para você, mas numa tentativa inconsciente de produzir uma dopamina rápida para anestesiar as dores que foram se acumulando ao longo desse ano. Gente, eu já conversei com o Hugo que eu quero fazer, não é o culto da virada esse, né? Vai ter uma palavra específica para isso. Mas eu já conversei com o Hugo que eu quero fazer um propósito ano que vem. De alguns meses, de entregar ao Senhor os primeiros meses e não gastar nada. Fazer um propósito mesmo. Não estou falando para você fazer. Mas talvez nós somos tão tentados àquilo que o mundo pode nos oferecer, e eu quero te mostrar como que talvez isso é um problema na sua vida. Se você fica triste porque você não consegue comer um lanche ou não consegue comprar algo que você queria muito, isso é capaz de mudar o seu estado, alguma coisa está errada. Quer dizer que a sua alegria não está, sabe, no lugar certo. Se você se entristece a ponto de não querer conversar, a ponto de não sei, de ficar triste e achar que a sua vida é ruim porque você não consegue comprar algo que não estou falando que é supérfluo, mas não é algo que, nossa, alguma coisa está errada. Se muda o nosso estado, gente, alguma coisa está errada. Nós precisamos falar sobre o que é alegria verdadeira. O mundo está clamando por alegria. E, gente, alegria verdadeira, o que é alegria verdadeira? Talvez nesse período, o barulho até silencia um pouco, esse barulho de coisas que não foram bem resolvidas dentro de nós. Só que chega dia 1º de janeiro, a dopamina cai. E aí a realidade bate na sua porta, trazendo tudo aquilo que foi adiado. E aí nós percebemos que a alegria não se sustenta em estímulos rápidos. Nem em compras, festas, presença. Nem em esporte, que quem sabe, né? Quem me conhece sabe que eu amo também. Não. Tudo isso é bom, mas não foi criado para carregar o peso da nossa alma. Então, o que o Natal nos revela? Qual que é o seu verdadeiro significado? O Natal nos lembra que Jesus é a alegria verdadeira. Não é uma alegria eufórica e instável, gente. É profundo, é constante, é estável. A questão é, será que nós entendemos isso sobre a alegria verdadeira, que Cristo é a alegria verdadeira? Será que existe tantas brigas dentro da nossa casa? Brigas por conta do financeiro, ou por conta de coisas que nós queremos fazer, porque aquilo vai trazer alegria para o nosso coração, e ao invés de ser um lugar onde a gente vai se alegrar junto, não, se for ter vai ser bom, não, aí está virando, motivo de discórdia dentro de casa. Nós precisamos falar sobre esse assunto, gente. Eu percebo que nas rodas a gente brinca sobre isso. Não, porque, nossa, a pessoa gasta demais. Não, porque, noia, eu amo. Gente, eu sei, todo mundo ama comprar. Mas isso revela algo. Ele está revelando algo dentro de nós. Isso, na verdade, é muito mais profundo. O que a gente está querendo comprar de fato? Se existe briga dentro da sua casa, homem, mulher, se você está endividado porque você compra mais do que você pode, alguma coisa está errado. Vocês estão comigo? Jesus, ele não é uma dopamina passageira, gente. Ele é a fonte confiável, permanente. Ele é o que traz alegria para a nossa alma. O Natal, ele nos chama de volta à fonte, a essa alegria que permanece e não cobra depois. E talvez nessa época do ano, gente, tem pessoas que sintam saudade, cansaço de esperar alguma coisa,
medo. Sintam que estão tentando sorrir por fora enquanto está muito difícil por dentro. Esse é o cenário agradável para Jesus vir. Sabe por quê? A primeira noite de Natal foi muito desorganizada, bagunçada e desesperadora. Porque foi uma noite de fuga, simplicidade e vulnerabilidade. Um casal que passou um aperto gigante, improvisa um lugar para uma mulher que está prestes a dar luz, porque não tem onde o Filho de Deus, a grande promessa, nascer. Uma manjedoura é esse lugar que, sabe, se abre, se estende de alguma forma para que o Filho de Deus nasça. Talvez o seu coração nesta manhã é uma manjedoura. O meu coração talvez é uma manjedoura. E Jesus, Ele está nos falando que é neste lugar que Ele quer habitar. Isso nos mostra que Ele é a esperança para o nosso difícil. Qual que é o nosso difícil nessa manhã? Sexta e última coisa, para mim finalizar essa mensagem. O Natal nos envia de volta ao propósito. Um detalhe que eu percebo nessa história do Natal é que quando nós olhamos para os pastores ali, diz que eles estavam no campo fazendo o que eles tinham o hábito de fazer todos os dias. A vida deles ali, vivendo a vida normal. Então diz que o anjo aparece e anuncia o nascimento de Jesus. E a partir daquilo tudo muda. Eles vão às pressas, encontram o menino e veem com os próprios olhos o cumprimento da promessa. Sabe o que acontece depois, igreja? Eles voltam para a mesma rotina, mas não voltam iguais. Eles voltam para o mesmo rebanho, para o mesmo campo, para o mesmo lugar, mas eles voltam cheios de propósito, cheios de alegria e convicção. Sabe por quê? Sabe o que a Bíblia diz? Que eles voltaram glorificando e louvando a Deus. E isso nos ensina algo profundo sobre o Natal. O Natal, ele não remove você da sua vida, ele transforma você dentro da sua vida. Ele não te leva, na verdade, Jesus, ele não te leva para um lugar completamente novo. Ele te devolve diferente para o mesmo lugar. O Natal, gente, ele não muda cenário. Primeiro ele muda o coração, e o coração que muda o cenário. Quem encontra Jesus não volta igual, igreja. A gente volta para o mesmo trabalho, para o mesmo difícil, para a mesma rotina, para a mesma família, para o mesmo lugar onde há muita ansiedade e medo. Mas o Natal, ele faz isso. Ele nos encontra onde nós estamos, mas envia a gente sabendo quem nós somos. Ele nos encontra no comum, mas nos envia para um lugar para viver o extra no ordinário. Ele nos encontra num lugar inseguro, mas nos envia fortalecidos. Ele nos encontra perdido, mas nos envia alinhado com propósito. Ele nos encontra cansado, mas nos envia renovados. Ele nos envia de volta ao propósito. Isso que o Natal representa para nós. Nos enviar de volta ao propósito. Os pastores viram, ei, ele nasceu. E a pergunta é, onde Jesus tem que nascer na nossa vida hoje? Onde Jesus tem que abrir espaço na nossa vida hoje? Será que o nosso coração está como uma manjedoura? Será que o nosso coração está como um estábulo? Não tem problema, o Rei dos Reis nasceu neste lugar. Você pode ficar de pé neste momento. Sabe, eu quero fazer você refletir sobre essa mensagem, porque de fato nós anestesiamos a nossa alma com tudo que o Natal representa e que é muito gostoso. Eu amo o Natal, é minha época preferida do ano. Mas a gente acaba deixando de olhar para aquilo que realmente importa. O Rei dos Reis nasceu. E ele não nasceu num lugar bonito, cheio de luzes. Ele nasceu num lugar improvável, feio, num lugar onde ninguém queria estar. Ele representa a alegria verdadeira. Ele não é uma dopamina
alegria que não depende daquilo que nós estamos vivendo, mas para onde nós estamos olhando, igreja. Jesus nos envia para o propósito. Jesus, Ele vem e traz essa alegria verdadeira. Isso que o Natal representa. O Natal também representa Cristo descendo até nós e não nós nos esforçando até